Olá, eu sou a Juliana Tamay e esse é o meu canal. Essa é a parte 2 dos 15 mandamentos para o líder de adolescente. Nós vamos falar do mandamento 4, que é: o líder deve esclarecer dúvidas. Isso parece tão óbvio, mas na realidade não é. O que a gente tem visto são líderes que ficam vermelhos com qualquer que seja a perguntinha. Não conseguem responder nada, tem os questionamentos às vezes como rebeldia, porque acham onde já se viu perguntar isso, ou respondem muitas vezes os líderes por não saber a resposta de forma insatisfatória, deixando o adolescente com uma dúvida, com uma curiosidade, que às vezes ele vai sanar em lugares inapropriados e receber respostas totalmente erradas ou infundadas. O líder deve estar apto a esclarecer dúvidas. 1 Pedro, capítulo 3, versículo 15, diz assim: antes, santificai ao Senhor em vossos corações, e estais sempre preparados para responder com mansidão e temor a qualquer que vos pedir a razão da esperança que há em vós. Então, quando o adolescente pergunta o motivo da fé, por que isso, por que aquilo outro, o líder precisa estar preparado para saber como responder. E quando a gente não sabe, a gente tem que ser sincero e dizer: olha, você me desculpe, eu não tenho essa resposta, mas prometo que vou pesquisar vamos ver se a gente consegue resolver juntos, se a gente consegue responder juntos a este questionamento. Isso é louvável, isso não tira sua autoridade, não faz você perder a credibilidade de maneira alguma. Então, seja sincero com o seu adolescente, mas tenha sempre tempo e paciência e mansidão para responder aos questionamentos sobre a fé ou qualquer outro assunto que o adolescente esteja perguntando para você. É extremamente normal adolescentes fazerem questionamentos sobre a fé. Quando você estudar um pouquinho sobre a psicologia e sobre a fisiologia do adolescente, você vai perceber que é uma característica da faixa etária fazer questionamentos, porque é a época em que ele está formando suas próprias opiniões. Ele está saindo daquele mundinho em que o pai e a mãe sabiam tudo e agora ele vai ter sua própria opinião. É a época em que o adolescente não vai mais conhecer Deus de ouvir falar, mas agora ele vai conhecer a Deus por saber quem Deus é, por agora ter um relacionamento com Deus. E para ter um relacionamento com Deus, ele precisa ter várias dúvidas, vários questionamentos sanados. E quem melhor do que o coordenador de adolescentes, o líder de adolescentes, para responder a esses questionamentos, não é verdade? Uma coisa muito comum que acontece é que os questionamentos muitas vezes deixam o coordenador, a coordenadora, o líder com os cabelos em pé, mortos de vergonha, porque muitas vezes questionamentos são de cunho sexual, por exemplo, e a maioria dos coordenadores tem uma trava bastante significativa no que diz respeito aos assuntos físicos e aos assuntos sexuais. Se você trabalha com adolescentes, você vai precisar tratar esses tipos de assuntos, tá? Eles não podem aprender sozinhos, porque quando o fazem, cometem muitos erros e aprendem muitas coisas de um jeito torto, de um jeito pervertido, certo? Então é importante que o líder de adolescente consiga responder, inclusive, a assuntos que lhe deixam um pouco constrangido, mas sempre dentro da palavra de Deus. Outra coisa, líderes de adolescentes não devem usar palavras chulas, assim como não devem usar palavras rebuscadas demais que dificultem o relacionamento, a comunicação, o entendimento entre professor e adolescente. Então, as palavras devem ser palavras claras, palavras fáceis. Quando forem palavras mais difíceis, o significado deve ser explicado e essas respostas devem vir de maneira santa e sempre fundamentadas na palavra de Deus. O 5º mandamento é: seja forte. 2 Timóteo, capítulo 2, versículo 1 diz assim: tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que há em Cristo Jesus. O líder, ele precisa ser forte, ele precisa ser persistente. A força do líder vem de Deus, vem de Cristo. É o Espírito Santo quem me fortifica. O líder não pode ser assim: ai, ninguém me ama, ninguém me quer, ai, as coisas não estão saindo do meu jeito, vou abandonar, eu não tenho chamado para isso. Meu filho, minha
minha filha, você tem um chamado. O que você precisa fazer? Ser forte, ser corajoso, ser persistente, não desistir quando as coisas ficarem difíceis. 1 Timóteo, capítulo 4, versículo 13, diz assim, ó: persiste em ler, exortar e ensinar até que eu vá. Certo? Então persiste, mantenha-se forte, seja firme nas suas convicções, nos seus projetos, seja firme no chamado que Deus tem para com você, seja forte, aguente. Você tem que levar o conjunto nas costas, sim. É difícil, mas esse é o seu chamado, essa é a sua missão. Chega de mimimi. Ai, o pastor falou tal coisa pra mim lá no púlpito, eu vou sair fora, não quero mais. Não seja assim, seja forte. Quem morreu na cruz por você foi Jesus, não foi pastor, não foi os membros da igreja, não foram os adolescentes, foi Jesus. Então você seja forte. Honre a cruz de Cristo, o sacrifício de Jesus, né? Aceite o chamado e seja corajoso, seja persistente. Então o 5º mandamento para o líder de adolescente é: seja forte. O 6º mandamento é: não seja econômico com as explicações ou em seus ensinamentos. Esse negócio de responder, por que não? Ou então achar que ensinou uma vez é suficiente, isso é preguiça de nós líderes. Nós temos que ser persistentes no ensino, tá? Procurar a resposta completa, cavar e aprofundar o assunto. O adolescente tem a capacidade de entender o assunto aprofundado, sim. Não fica achando que só adultos, pastores, é que podem estudar a Bíblia profundamente. Não, os adolescentes têm capacidade para entender, sim, mas cabe você, líder, você, professor de adolescente, procurar a forma certa para alcançar esse adolescente e trazer a palavra de maneira profunda, sim. Não responda por que não, tá? Não responda por que não, porque é ridículo, tá certo? Procure a resposta que você vai encontrar na Bíblia. O líder de adolescente tem que procurar trazer respostas que estão na palavra de Deus. Para isso nós temos que ser o quê? Estudantes da palavra, comer a palavra sempre para ter conteúdo para trazer aos adolescentes. Então, o 6º mandamento é: não seja econômico nas explicações ou nos ensinamentos. Não traga ensinamentos rasos, certo? Traga ensinamentos profundos. Espero vê-los no próximo vídeo, na parte 3.